Vem pra cá, a Vida e Saúde está todo especial hoje, falando de um problema de saúde que tem afetado a vida de muitas, milhares de pessoas, o Alzheimer. E ninguém está preparado para receber o diagnóstico de uma doença, principalmente quando essa doença não tem cura, não é mesmo? Como é o caso do Alzheimer. Recentemente, um artigo publicado na Revista Brasileira de Epidemiologia apontou que os casos de Alzheimer no país cresceram 217% em 30 anos. E até 2050, essa doença pode quadruplicar no número de casos. Muito triste, não é? Mas será que é possível prevenir o Alzheimer? Como lidar com uma família? Como a família pode lidar com um membro que recebeu esse diagnóstico? Para responder essas e outras questões, convidamos o neurologista Dr. Paulo Moreira para a nossa conversa de hoje. Dr. Paulo, bem-vindo mais uma vez ao Vida e Saúde. Obrigada por aceitar falar com a gente, viu? Eu que agradeço o convite, Teru. É sempre um prazer conversar com você aqui. Doutor, o que acontece no cérebro de uma pessoa que está com Alzheimer? Bom, em última instância, acontece uma destruição mesmo do parênquima cerebral, mas isso acontece de diferentes formas e de um modo insidioso. Então, a principal teoria aceita hoje fala sobre um peptídeo, um fragmento de proteína que chama beta-amiloide. Existe uma proteína que chama proteína precursora amiloide, que fica na superfície dos neurônios, e essa proteína ela é cortada em diferentes tamanhos por algumas enzimas. Por alguns motivos que a gente ainda não conhece, esses fragmentos cortados vão se depositando entre um neurônio e outro. E aí eles prejudicam a comunicação entre os neurônios, são as sinapses cerebrais, né? E aí, dependendo do lugar do cérebro onde essa proteína vai se acumulando, a função daquele grupo de neurônios vai sendo perdida. Então, o marcador clínico principal mais frequente é a perda de memória, mas outras funções corticais também vão sendo perdidas, como linguagem, orientação espacial, alterações comportamentais, cálculo e outras funções, outros domínios cognitivos que a gente chama. Com o passar do tempo, além do depósito dessa proteína beta-amiloide, os neurônios começam a acumular dentro deles também uma outra proteína, que chama proteína tau, e aí isso é um outro marcador de destruição neuronal e de progressão da doença. Então, o que acontece lá dentro, no processo da doença de Alzheimer, é isso. Basicamente, essa é a teoria que é mais aceita sobre como que funciona a doença de Alzheimer. Agora, doutora, a gente está vivendo numa época em que a informação de saúde ela tem sido propagada com maior intensidade, as pessoas estão caminhando mais, fazendo atividade física, estão envelhecendo melhor. Parece até um paradoxo falar que muitas pessoas, como eu citei agora há pouco, né, muitas pessoas estão com Alzheimer agora e esse número, essa previsão é muito pior para daqui para frente, daqui a 20, 30 anos. Com qual idade as pessoas estão mais propensas a desenvolver essa doença? Teru, um dos principais fatores de risco para a doença de Alzheimer é a idade. Então, quanto maior a idade, maior a chance de desenvolver doença de Alzheimer. Para você ter uma ideia, antes de 75 anos de idade, então pessoas até entre 65 e 74 anos de idade, a incidência de Alzheimer é cerca de 2 casos a cada 1.000 pessoas. Depois dos 75 anos de idade, essa incidência sobe para 37 a cada 1.000. Então, isso não é de uma vez, mas é um contínuo e a gente vê o aumento da incidência da doença com o avançar da idade. Agora, existem formas diferentes da doença de Alzheimer. Existe a Alzheimer de início precoce, que a gente considera o começo da doença antes dos 65 anos. Inclusive, o caso original descrito por Alois Alzheimer, a paciente que ele descreveu os sintomas, ela tinha 51 anos de idade. Uau. Existe a forma mais frequente da doença de Alzheimer, que é de início tardio, então a gente considera depois de 65 anos de idade. Agora, doutor, como é que é feito o diagnóstico da doença? Será que esse paciente ele começa a dar sinais, uma pessoa que dorme muito, tira cochilos ao longo do dia, ou começa a esquecer compromissos? Como é que é feito o diagnóstico e também a percepção em casa antes de fechar o diagnóstico?
Bom, o diagnóstico é feito no consultório mesmo, na consulta com o neurologista, que a gente chega ao diagnóstico. Antes a gente tinha só ferramentas clínicas para isso, daí depois os métodos de imagem melhoraram e hoje a gente consegue fazer o diagnóstico também através de marcadores bioquímicos. A gente dosa no líquido do cérebro algumas substâncias e isso ajuda a confirmar o quadro. Mas o que você perguntou sobre como começa, os sinais de casa, a queixa da maioria dos casos é a queixa de memória. Quando essa queixa de memória tem alteração em testes objetivos também, a gente considera isso comprometimento cognitivo. E quando o comprometimento cognitivo passa a interferir nas atividades diárias, a prejudicar mesmo, daí a gente chama isso de demência. Então, na maioria das pessoas, a principal queixa é o esquecimento. E aí surgem muitas dúvidas e é frequente o pessoal chegar no consultório, às vezes em faixas etárias diferentes, e falar, olha, eu esqueci o nome de uma pessoa e tal, e preocupado que isso possa ser doença de Alzheimer. Mas o que chama a atenção da gente é o esquecimento de eventos, o esquecimento de fatos, de coisas que aconteceram, principalmente que aconteceram em períodos recentes. Quando a pessoa começa a se repetir muito, perguntar várias vezes a mesma coisa, e esquecer fatos recentes marcantes, isso chama mais a atenção, isso é um sintoma importante. Você falou do cochilo durante o dia, a alteração do sono, do hábito do sono, ela pode ser um marcador de que algumas funções cerebrais estão alteradas, estão sendo perdidas. Então, a perda do ciclo de sono e vigília, o excesso de dependência de sono, isso não é um sinal que chama muito a atenção, mas tem alguns estudos recentes que falam alguma coisa sobre isso e que pode ter alguma relação também. Agora, doutor, isso também nos faz questionar se o Alzheimer pode ser hereditário. Olha, tem muita evidência que sugere um aumento de risco hereditário, sim. Eu citei agora há pouco que tem forma precoce e forma tardia da doença, né? Nas formas precoces, no Alzheimer de início antes de 65 anos, a influência de fatores genéticos é maior. Então, a gente tem principalmente 3 genes que causam formas autossômico dominantes. É que, assim, quando a pessoa tem essa mutação, passa para o filho e aumenta a chance de casos de Alzheimer na família. São conhecidos hoje 3 genes mais importantes para isso. Agora, nas formas de início tardio, é mais frequente uma alteração poligênica, que a gente chama. Então, um conjunto de vários genes. Entendi. Tem um que é o principal, que é da apolipoproteína E. Então, tem alguns formatos desse gene que aumentam também a chance de Alzheimer mesmo nas formas tardias. Mas essa hereditariedade mais dominante, assim, dessa mutação específica é mais rara. É bem mais incomum de acontecer. Agora, doutor, é o seguinte, a gente sabe que o estilo de vida está super relacionado ao nosso envelhecer bem, a evitar doenças, e a gente vai trazer aqui agora alguns hábitos que podem prevenir ou mesmo retardar o aparecimento da doença. Hábitos que o pessoal aqui do Vida e Saúde já está até acostumado, né? Cuidar da alimentação, praticar exercício físico, fazer jogos de estratégia diariamente. Esse aqui eu quero que você comente um pouquinho depois. O sono precisa estar regulado, dormir 8 horas no mínimo e manter a pressão arterial controlada. Parece os hábitos que a gente já tem que ter para cuidar de todas as outras doenças, né? Como é que esses hábitos do estilo de vida, e talvez você possa acrescentar alguns outros aqui importantes, podem retardar uma doença que parece ser, assim, incontrolável? Teru, algumas dessas coisas são assim mais bom senso. E até uns anos atrás, essas evidências elas ficavam assim mais no campo do bom senso mesmo. Mas principalmente 2013 para cá, a gente tem acumulado evidências científicas de que o estilo de vida tem um impacto tanto no início da doença de Alzheimer como na progressão. Então, algumas coisas que você citou aí, por exemplo, atividades cognitivas. O número de anos de estudo formal tem uma influência na incidência e na progressão da doença.
atividades físicas, o exercício físico, e aí geralmente o exercício físico mais intenso e mais programado, ele parece ter um papel independente também na função cerebral e consegue melhorar algumas funções cognitivas, mesmo em pessoas que já têm diagnóstico de Alzheimer ou que têm alterações precoces sugestivas. Higiene do sono é outro negócio muito importante. Então, esses fatores a gente não muda assim de forma aguda. É importante ajustar isso ao longo de vários anos, manter um estilo de vida desde a juventude ou início da vida adulta para frente, para ter um benefício acumulado disso ao longo dos anos. É Mas no verdade. caso do sono, por exemplo, a higiene do sono, horários regulares, um sono de qualidade também é muito importante. Tratar, por exemplo, a apneia do sono, evitar medicamentos que reduzam a função cerebral, isso tudo também tem bastante influência. Agora, doutora, gostei do que você falou, né? A gente às vezes vai ao longo dos anos ajustando isso aqui, porque a nossa vida está bem diferente do que era 100 anos atrás. E esses dados alarmantes que a gente vê sobre o Alzheimer tem a ver com o nosso estilo de vida, sim, com as nossas escolhas, com a loucura da nossa vida. Mas algumas coisas a gente ainda pode ajustar e pode escolher colocar na nossa rotina para que a gente consiga, de repente, um pouco de equilíbrio, um pouco daquilo que as pessoas que viveram no passado talvez não tinham de problemas de saúde. E, por outro lado, a gente tem avanços científicos também mostrando que os cuidados e alguns hábitos têm papel forte, sim, nessa prevenção. Agora, o cuidar de um paciente com Alzheimer exige ciência, exige muitas virtudes, e é sobre isso que eu queria tratar aqui agora, doutor. Porque não é fácil. Primeiro, o baque do diagnóstico e, segundo, lidar dia a dia com uma perda significativa, né, de um relacionamento, de uma comunicação. A comunicação é uma coisa importante, é um tema que você citou aí, e a gente precisa, principalmente o cuidador de uma pessoa que tem Alzheimer, precisa ser cuidado também. Então, no atendimento, no acompanhamento de um paciente com Alzheimer, a gente tenta lidar e cuidar também de quem está cuidando desse paciente. Então, a forma de conversar, a forma de se portar, a clareza das informações, falar de forma pausada, dar informações simples, evitar mudar de tema muito rápido, às vezes colocar até informações visuais, então colocar uma plaquinha, aqui é o banheiro, aqui é a cozinha, deixar calendário grande, visível para ajudar na orientação, relógio de forma visível. Então a comunicação tem um impacto muito importante no dia a dia. Doutor, eu acho que é bem legal a gente falar sobre isso mais pontualmente, porque é desafiador. É desafiador você, de repente, ter que cuidar do seu pai, da sua mãe, alguém que você ama e que te instruiu, e agora você vai precisar cuidar. Diferente de cuidar de uma criança que tem uma progressão, talvez esse adulto vai ter uma regressão das funções aí. Então, a gente vai tratar aqui, doutor, desse cuidado bem específico. A primeira coisa que eu acho que a gente precisa se atentar é como tratar um paciente com Alzheimer. E a gente vai fazer uma brincadeirinha aqui, porque o senhor falou que é preciso fazer atividades, praticar jogos de estratégia, jogos que mexam com a cognição, né? Então, olha, gente, estou formando aqui uma palavrinha. Como é que você trata alguém com Alzheimer? Você já decorou, já sacou aí o que é, né? Afetividade. Qual a importância, doutor? É fundamental. O tratamento com afeto, com carinho, diminui a agressividade, diminui a desorientação. Então, manter um ambiente aconchegante, acolhedor, em vez de um ambiente hostil, pode melhorar muito a evolução. E assim, diminui dependência de medicamentos para agressividade, diminui a alucinação, que é um outro sintoma que pode acontecer. Então, manter um ambiente afetivo, um ambiente acolhedor, é sem dúvida uma parte fundamental do tratamento. Tanto em casa, quanto às vezes no hospital, o paciente internado, essa é uma das coisas que às vezes evitam a gente prescrever medicamentos sedativos e tudo mais, é só conversar com a equipe e tratar o paciente de forma mais afetiva mesmo,
já melhora a evolução até durante a internação. Doutor, agora também uma coisa necessária é, às vezes, contratação de cuidadores. E para isso, mesmo que seja da família, tá? Para isso ele tem que ter uma característica muito específica. Vou trazer aqui, ó, doutor. Vou fazer devagar aqui, porque eu quero que vocês trabalhem aqui. Aguenta aí comigo, fiquem aqui comigo. Paciência, já tá na cara aqui agora, né? Certo. Agora é o seguinte, doutor, não é fácil ter paciência quando você tem 1000 coisas para acontecer. Precisa focar que essa pessoa ela tem que ter essa virtude. Essa é uma característica importante também, uma virtude. E quando a gente fala de paciência, é um treinamento mesmo. É para entender que o que está passando no cérebro da outra pessoa é diferente. A velocidade de processamento das informações, a capacidade de adquirir informações novas, é tudo diferente, é mais lento. E talvez, junto da paciência, tenha um pouco de empatia também, de entender que o que está acontecendo no cérebro da outra pessoa não é normal. E que se a gente tenta se colocar um pouquinho no lugar do outro, isso produz um pouco mais de paciência também. Legal. Às vezes entender que a paciência envolve também um outro ponto, que é, às vezes o paciente com Alzheimer fica agressivo, xinga e outras coisas que não eram normais do comportamento dele. E ter paciência envolve também entender que isso é um comportamento doentio e que a pessoa não está fazendo aquilo porque não é pessoal. Ela é mal educada, ela é grosseira, ela é hostil agora. Não, é porque o cérebro não está funcionando do jeito que devia. Agora, comunicar, como o doutor disse, é muito importante. Tem técnica que ajuda na comunicação. Vamos aí, qual é a primeira letra? Eu preciso de ajuda. Qual é a primeira letra aqui? Olha aqui, ó. Às vezes a gente não precisa usar só palavras para se comunicar, a gente pode usar gestos. O doutor falou de usar até uma placa, deixar o relógio por perto, usar símbolos que vão comunicar. Exatamente, e gestos não só positivos, como apontar, como orientar e conversar com as mãos também, mas evitar gestos negativos também, evitar gestos bruscos, outras coisas que possam ser entendidas de forma hostil. Isso também é importante e pode ajudar no dia a dia. Agora, não só falar, a comunicação tem 2 vias, né? Mas você também precisa fazer uma coisa quando o paciente falar. Já sabe. Ouvir com atenção, ouvir com coração, ouvir com carinho. Às vezes não vai ser algo lógico que ele vai pedir, que ele vai falar, mas às vezes dar uma risada é uma maneira de ouvir, dar um abraço é uma maneira de ouvir também. E assim, é interessante esse ponto, porque no consultório a gente percebe muitas vezes que o cuidador entende o que o paciente está falando e eu não tenho ideia. No convívio, que legal. No convívio, nesse treinamento mesmo de ouvir, isso é um negócio importante. Algumas formas da doença de Alzheimer, a principal função cognitiva que está alterada é a linguagem. Então, o paciente tem memória, ele consegue executar tarefas e tudo mais, ele tem uma dificuldade gravíssima em se comunicar. E esse treinamento, então, de falar com calma e tentar captar as informações do que o paciente está falando é muito importante também. Doutor, o senhor tocou num ponto interessante, que é justamente o próximo ponto aqui que a gente quer preencher. Como falar, então, com esse portador da doença? Gente, objetividade, clareza. Não dá para você ser agora uma pessoa prolixa, né? Tem que ser pontual. Tem que trocar de camiseta, tá frio. Tem que ser claro. Usar frases curtas, falar com calma, de forma pausada, conversar e se comunicar de forma escrita também. Então, as plaquinhas que eu falei, isso são coisas que ajudam bastante.
Agora, doutor, às vezes a gente faz tudo isso aqui, mas a pessoa ainda está incomodada. Quem está acostumado ali cuidar dessa pessoa com Alzheimer, percebe que ela está incomodada, que ela está inquieta. Às vezes, é o ambiente que precisa de uma análise, né? Qual seria o ambiente ideal, então, para lidar com essa pessoa? Para lidar não, para conviver com essa pessoa com Alzheimer. Olha aqui. Um ambiente mais quietinho, gente. Silencioso. Por quê, doutor? Quem tem Alzheimer não gosta de festa, de bagunça? Não é nem só por esse fato, mas é que isso aumenta muito a confusão. Então imagina que você tenha dificuldade de entender as coisas e que, além dessa dificuldade, quando você está conversando, tem um barulho da televisão, tem um rádio tocando, tem estímulos diferentes, tem trânsito na rua e um ambiente ruidoso em volta para uma pessoa que já tem dificuldade de comunicação e de compreensão. Então o ambiente silencioso é fundamental. Às vezes no hospital já me chamaram para avaliar pacientes internados por outro motivo, que agora estão ficando mais agitados, mais agressivos. E aí, boa parte do manejo é reduzir estímulo sonoro, reduzir conversa no ambiente, apagar um pouco a luz, conversar de forma calma. Isso evita até prescrição de sedativos, antipsicóticos e outras coisas. É claro que às vezes a gente precisa dessas medicações também, não estou negando isso, mas um ambiente silencioso é meio caminho andado para um convívio melhor e mais fácil até. Doutor, eu agradeço a sua participação aqui no Vida e Saúde hoje. Tem muita coisa para falar desse assunto, acho que a gente pode até marcar uma próxima. Mas obrigada pela aula. É bem importante entender os processos, melhor dizendo, entender esses cuidados que parecem poucos, mas que fazem toda a diferença. E eu quero terminar essa parte aqui do Vida e Saúde agradecendo e mandando um abraço bem apertado para Márcia Viana, que cuida do meu vozinho, o vô Nelson, que tem Alzheimer. E realmente, assim, ela foi um presente porque ela pesquisa, ela cuida dele com todo carinho, com todo amor e com toda essa ciência aqui também. Então, tem esse lado aqui da ciência, da tecnologia e tudo mais, dos avanços, e tem o lado de lá que acontece e mostra que é possível. Beijo, Márcia, beijo, vô. E, doutor Paulo, posso deixar seu site aqui para a galera acessar? Opa, por favor, é um prazer. Já está na tela aqui, a Andrice já se adiantou, drpaulomoreira.com.br, DR, tá? drpaulomoreira.com.br, lá você pode rever essa entrevista, você pode rever conteúdos relacionados à saúde da mente. E esse programa vai estar disponível também pelo YouTube para você compartilhar com seus amigos. Obrigada, doutor. Eu que agradeço, Teru. Um grande abraço para você, para toda a equipe da Novo Tempo e para toda a audiência também. Obrigada. A gente vai fazer um intervalo bem curtinho agora, mas na volta tem claramente o Dr. César vai falar sobre um produto que talvez você já tenha usado ou já tenha ouvido falar, a valeriana, para insônia, ansiedade, pressão alta. Vamos ver se funciona mesmo. E ainda hoje tem caponata de berinjela por aqui. Não sai daí não, porque tá imperdível.